O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Minha voz está melhorando, vocês perceberam da aula de ontem para de hoje, né? Ontem eu fui de teimosa fazer aula para vocês porque eu não tinha voz, né? Aquilo que saía da minha boca, não sei nem dizer o que era, mas não é por isso que eu deixei de fazer, tá? Ficou uma aula sonoramente feia, né? Eu não gosto dessa palavra, mas vamos falar a verdade, sonoramente feia para se ouvir, ficou, mas com conteúdo riquíssimo. Então, se o seu objetivo é aprender, mudar, melhorar, transformar, escuta, assiste a aula, ignora o tom da minha voz, ok? Hoje já melhorou muito, tava muito pior, mas tá bom ainda? Não, né? Mas isso também não vai me impedir de vir aqui dar a aula para vocês, é o meu compromisso, é o meu propósito, ok? Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. A nossa aula de hoje se chama Desperte o Melhor nas Pessoas, ok? A gente está estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. Estamos no primeiro módulo do livro, o módulo 1 se chama Os Fundamentos do Engajamento. Dentro do módulo 1, a gente já estudou o capítulo 1 e agora a gente está no capítulo 2. O título do capítulo 2 é Elogie o que merece ser elogiado, ok? O capítulo 2 eu dividi em 3 partes, para que fique bem didático, nenhuma aula fique muito longa. E hoje a gente vai estudar a parte 2 do capítulo 2, ok? Então, a parte 2 eu chamei de Desperte o Melhor nas Pessoas, ok? Bom, e hoje eu quero começar a nossa aula com uma pergunta. Você costuma... É o barulho de obra. Você costuma enxergar as pessoas pelo que elas fizeram? Ou você costuma enxergar as pessoas pelo que elas ainda podem fazer? Ainda podem se tornar? Pensa por alguns segundos antes de responder, porque eu quero que você responda a verdade, né? Talvez, gente, existe alguém na sua vida que já tenha errado com você. Talvez, né? Só talvez. Talvez exista alguém que já te decepcionou. Talvez exista alguém que não correspondeu às suas expectativas, né? Quando essa pessoa vem à sua mente, escolhe uma pessoa aí. Qual é a primeira lembrança que aparece para você? É o erro que essa pessoa cometeu com você? Ou são as qualidades que essa pessoa também possui? Pesado, né? Já comecei pesado hoje, né? Essa pergunta, ela parece simples, mas ela não é. Porque ela revela muito sobre a forma como a gente constrói os nossos relacionamentos, certo? Porque às vezes essa pessoa, você viveu anos se relacionando com essa pessoa e essa pessoa te fez muito bem, fez muitas coisas boas, tem muitas qualidades, e aí ela fez um erro, ela cometeu um erro grave às vezes, né? E aí você, na sua cabeça, você anula todo o bem que ela te fez. E quando você lembra dessa pessoa, você só lembra do erro, certo? É sobre isso a nossa aula de hoje, né? Nessa segunda parte do capítulo 2, o autor, ele nos convida a fazer algo que na correria do dia a dia quase sempre a gente deixa de lado, né? O que é? É parar de viver no piloto automático. É começar a prestar atenção na vida, ok?
Vamos para a leitura, né? Eu não vou introduzir mais sobre o assunto, não. Depois eu vou esmiuçar isso com vocês, né? Como sempre, a gente vai para a leitura, depois eu vou pegar o coração do texto, vou gerar uma ferramenta de transformação para vocês e vocês vão conseguir aplicá-la, né? Na vida real de vocês, assim que vocês terminarem de assistir essa aula. Muita gente me cobrou que eu faça essa propaganda, né, no início da aula, que eu vou gerar uma ferramenta de transformação, e chega no final da aula, a pessoa acaba de assistir a aula e fala, cadê a ferramenta de transformação? Muita gente não entendeu que a ferramenta de transformação é todo esse conhecimento que eu vou destrinchando, traduzindo, transformando em linguagem simples para vocês durante a aula inteira. Essa é a ferramenta de transformação. É eu pegar um livro, né, e pegar a mensagem dele e transformar isso numa linguagem super popular e passar para vocês. E aí vocês tiram essa lição e mudam a vida. Essa é a ferramenta de transformação, mas tem gente que se sentiu enganado ao chegar no final da aula, esperando que eu falasse, tá aqui, ó, agora vem a ferramenta de transformação. Então, por conta disso, porque eu não quero que ninguém fique desapontado, nem se sinta insatisfeito, enganado de alguma forma, eu gerei algo a mais na aula para chamar de ferramenta de transformação, tá? Só que eu não botei o nome de ferramenta de transformação, porque senão as pessoas não vão nem se preocupar em ouvir tudo que eu tenho para falar durante a aula, nem a leitura do livro, muito menos o que eu for falar sobre isso. A pessoa vai lá para o final da aula, onde eu falo ferramenta de transformação, e acha que aquilo vai resolver. Não vai, tá? Se você não entender tudo que foi falado antes, o que eu falar para você na hora da ferramenta de transformação vai soar para você muito superficial, porque você não entendeu a profundidade de tudo, né, que vem dentro dessa história. Então eu dei um nome diferente, tá? Então durante a aula eu vou lançar o desafio de uma mente de ouro, ok? Onde você vai pegar esse conhecimento que você vai aprender hoje na aula comigo e vai aplicar de uma forma mais objetiva. Eu vou te falar, hoje faça isso, tá? Para que fique essa sensação de que realmente você, ganhou sim uma ferramenta de transformação, tá bom? Que aí todo mundo fica feliz. E a aula fica até mais rica, né? Eu acho. Então vamos lá. Eu ainda vou tossir um pouquinho, gente, porque a voz ainda não tá boa, né? Vamos beber um golinho de água. E vamos lá. Então, nossa aula, desperte o melhor nas pessoas, ok? Vamos para a leitura. É preciso superar a tentação de viver no piloto automático. O autor best-seller Rick Warren escreveu: saímos correndo e dizendo às pessoas: oi, como vai? Foi bom ver você. Nem sequer as olhamos nos olhos. Não estamos conversando de verdade. Se você age assim, você perde grande parte do potencial que há em outras pessoas. Pessoas não são coisas a serem moldadas como o barro. Esse não é o seu trabalho. Isso é manipulação e não liderança. Pessoas não são coisas a serem moldadas, elas são vidas a serem desabrochadas. E é isso que fazem os verdadeiros líderes. Eles desabrocham as vidas dos outros e os ajudam a alcançar o potencial que Deus lhes deu. É lindo esse trecho, né? Aliás, o Rick Warren é um senhor autor, né? Um dia a gente vai colocar um livro do Rick Warren aqui no nosso clube de leitura. Continuando. Não é razoável esperar que qualquer um esteja o tempo todo no máximo de suas habilidades. É claro que todos perdemos oportunidades que deveríamos ter aproveitado. Só que podemos fazer uma autoavaliação ao longo do tempo.
Será que as mensagens que você transmite, seja com palavras escritas, faladas ou presencialmente, estão fazendo um elogio ou apenas demonstrando a sua indiferença? Quanto mais próximas do elogio, mais influência você terá sobre os outros. Emerson escreveu: todo homem tem o direito de ser avaliado por seus melhores momentos. Pense nisso por um instante. Qual relacionamento está mais desgastado na sua vida atualmente? Como seria se você focasse nos melhores momentos dessa pessoa e tentasse elogiá-los? Isso não significa que ela não tenha seus defeitos. Não quer dizer que tenha menos defeitos do que boas qualidades. Pode ser uma pessoa problemática que tenha cometido muitos erros no passado. Mas de uma coisa você pode ter certeza: se quiser influenciá-la a mudar, apontar os seus defeitos não o ajudará em nada. Agora, se você começar a lembrá-la do que ela pode se tornar, não criando hipóteses exageradas, mas recordando-a do próprio histórico de bondade, sucesso e grandes ideias, mesmo que seja uma lista curta, algo dentro dessa pessoa despertará. Talvez ela comece a ver o que ainda pode se tornar, apesar do que foi. Quando tratamos um homem como ele é, isso o torna pior. Quando o tratamos como se ele já fosse o que pode ser, nós o fazemos alcançar o que deveria ser. Essa frase é top, né, gente? Poucas pessoas na história compreenderam melhor o poder de valorizar o bem que existe nos outros do que Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos. Com essa única ideia, ele manteve a nação unida. Quando fez o juramento ao assumir o cargo em março de 1861, todos duvidaram que um dia outro presidente americano fizesse um discurso de posse semelhante. No mesmo dia em que ele tomou posse, a nova bandeira dos Estados Confederados foi hasteada pela primeira vez em Montgomery, Alabama. Nos meses seguintes à sua eleição, 7 estados se separaram da União. Todos, tanto amigos quanto inimigos, queriam saber o que aquele homem tinha a dizer sobre os estados dissidentes. Hoje a história considera esse um dos maiores discursos já proferidos, exatamente porque Lincoln o escreveu com um espírito de reconciliação. Perdão, perdi a página aqui. Ele não foi fraco. Advertiu os Estados Confederados quanto às consequências de qualquer ataque à União, mas teve a visão de fazer um elogio num momento em que quase ninguém seria capaz disso. Não somos inimigos, e sim amigos. Temos a obrigação de não sermos inimigos. Quanta audácia foi necessária! 7 estados já tinham se separado da União e declarado independência. A guerra se aproximava. Amigos? Como poderiam ser considerados amigos? Pense na última vez que um colega de trabalho traiu você, um cliente mentiu para você, ou um vendedor não entregou a sua compra conforme o prometido. Sua primeira reação foi lembrar outra coisa que ele tinha feito e que tenha sido boa ou verdadeira? Ser desapontado ou traído é uma das coisas mais frustrantes e irritantes que podem acontecer. Ao mesmo tempo, esses momentos nos oferecem uma rara oportunidade de causar uma excelente impressão. Você se lembra da última vez que alguém o surpreendeu lhe dando um benefício injustificável ou um perdão incondicional? Isso pode ter ocorrido muitos anos atrás, talvez até na sua infância. Mas provavelmente essa pessoa ocupa um lugar permanente na sua memória e a emoção que você sentiu naquele momento continua viva.
Em última análise, para exercer influência, você precisa se destacar e, com isso, ocupar um plano mais elevado na mente e no coração do outro. Se tudo que você faz é agir ou reagir como qualquer um faria, você nunca se destacará. Os motivos são simples. A competição por atenção é constante. Muitas vezes as nossas interações não passam de um borrão, são esquecidas na hora. É uma tarefa bastante desafiadora se tornar influente hoje em dia. Deixa eu beber uma aguinha, gente, perdão. Vamos lá. Você precisa ter oportunidades para demonstrar que é altruísta e digno de confiança. E geralmente tem apenas alguns segundos para isso. Se todos nós fôssemos perfeitos e não tivéssemos qualquer defeito para exercer influência, só precisaríamos entrar na esfera de influência da pessoa e demonstrar mais confiabilidade que os outros. E seria difícil chegar a isso, pois nesse caso a sua concorrência seria composta de indivíduos tão imunes ao erro quanto você. Nesse cenário, a competição por influência seria parecida com um concurso de beleza. E alguns ainda acham que é assim que funciona. Perdão. Mas não é o caso. Somos seres cheios de defeitos. Por isso podemos fazer elogios quando está tudo bem, ou quando discordamos ou nos desapontamos com outra pessoa. O importante é não abrir exceções de acordo com o caso. Tinha um espírito positivo para dizer o que pensa sobre os outros. Tenha um espírito positivo para dizer o que pensa sobre os outros sempre que puder. A menos que você cometa o erro de algumas pessoas, exibir um espírito positivo quando o outro tiver errado com você não é demonstrar fraqueza ou passividade. Também não é negar a justiça, pois compaixão sem justiça não significa nada. Lincoln enxergou além do óbvio, viu o que poderia acontecer e foi atrás disso. Embora a paixão possa ter arrefecido, não devemos romper os nossos laços de afeto. Os acordes místicos da memória se estendem de todos os campos de batalha e de todos os túmulos de patriotas a cada coração pulsante e a cada lar deste vasto país e aumentarão a intensidade do coro da união. Essa foi a fala dele, tá? Às vezes, elogiar o outro significa lembrar que existe algo bom nesse indivíduo. Sim, Lincoln dissera que a paixão havia arrefecido, mas os laços de amizade são ainda fortes. Perdão. O Sul e o Norte compartilhavam uma história americana. Eles haviam declarado a independência da Inglaterra juntos. Construíram juntos uma nação, passaram juntos pela guerra e todos precisavam ser lembrados disso. Quando forem tocados novamente, e certamente serão, pelos bons anjos da nossa natureza, ele disse. Essas palavras finais resumem tudo o que precisava ser elogiado. Ali, oculto, havia algo maior do que a discórdia, uma realidade melhor e mais verdadeira que precisava de permissão para respirar. De um monarca britânico a uma jovem nação dividida, um apelo à bondade do outro transformou situações tensas em desafios à mudança. Ao contrário do que alguns poderiam se sentir tentados a pensar, fazer isso não é ignorar os problemas entre você e o outro, mas encarar os problemas de maneira digna e respeitosa, capaz de estimular o outro a se arrepender, se reconciliar
ou se aprimorar, ok? Então, a parte 2 do capítulo 2 termina aqui. Dando um spoiler, na próxima aula a gente termina o capítulo 2, tá? Estudando a parte 3. Então, agora, vamos lá, né? Agora que vocês ouviram tudo isso, vocês entendem por que o título da aula é Desperte o Melhor nas Pessoas, né? Porque você só tem a ganhar. Se você despertar o melhor nas pessoas, e a pessoa só tem a ganhar. Se for despertado nela, o seu melhor, certo? Então, gente, quando eu falo que nessa parte 2 do capítulo, o autor nos convida a fazer algo que a gente quase sempre deixa de lado na correria do dia a dia, que é parar de viver no piloto automático, fica claro para vocês o porquê, né? Porque quando a gente faz tudo sem atenção, a gente também começa a tratar as pessoas sem atenção, né? A gente cumprimenta sem olhar nos olhos, a gente responde as mensagens sem realmente prestar atenção no que está escrevendo. A gente conversa pensando na próxima tarefa. E aí, aos poucos, a gente vai deixando de perceber uma coisa que é muito preciosa, que cada pessoa carrega um potencial que ainda não floresceu completamente, né? Mas nessa correria a gente não consegue nem enxergar isso. E é exatamente aqui, nesse ponto, que eu entendo que nasce a verdadeira arte de influenciar, né? Porque influenciar alguém não é controlar esse alguém, não é manipular esse alguém, não é convencer esse alguém pela força, ok? Influenciar alguém é ajudar essa pessoa, olha a palavra que eu já usei para começar, é ajudar essa pessoa a enxergar uma versão melhor dela mesma. Olha que lindo, que nobre, olha que bingo, né? Talvez você já tenha vivido isso. Alguém acreditou em você antes mesmo de você acreditar em si mesma, né? Alguém percebeu uma capacidade em você que você ainda não enxergava. Às vezes uma palavra de confiança, né? Às vezes um incentivo, às vezes um próprio reconhecimento, né? E às vezes isso foi o suficiente para mudar a direção da sua vida. E aí talvez você também possa ser essa pessoa para alguém. É isso que o livro está te ensinando hoje, ok? Vamos a uma outra parte que o livro aborda, que eu acho importante citar. Perdão. O autor também leva a gente para uma outra reflexão muito poderosa. Quando a gente olha apenas para os erros de alguém, a gente está limitando essa pessoa ao pior momento dela, concordam? Né? Mas será que é justo definir uma vida inteira por um erro? Porque entendam que todos nós temos dias difíceis. Todos nós falhamos em alguma coisa. Todos nós já tomamos decisões das quais nós nos arrependemos. Então, por que esperar que os outros sejam definidos apenas pelas falhas que eles tiveram? Aí a gente também vai ser definido pelas nossas falhas e a gente não quer isso, né? Tem uma forma muito mais inteligente de você influenciar. É você lembrar as pessoas daquilo que elas já fizeram de bom, né? Da coragem que elas já demonstraram alguma vez, da bondade que elas já praticaram, da capacidade que elas já provaram possuir para realizar algo, né? Porque quando alguém volta a acreditar na própria história, esse alguém também volta a acreditar no próprio futuro. Então você está exercendo a sua influência para o bem com essa pessoa, certo? Isso significa que você está fingindo que os problemas não existem? Não, tá? É outro ponto também que o livro aborda que eu não posso deixar passar. Isso não significa que você está fingindo que os problemas não existem. Isso não significa que você está fechando os olhos para atitudes erradas. Muito pelo contrário.
E isso significa que você está escolhendo uma forma melhor de conduzir uma mudança. É ou não é? Porque ninguém cresce quando está se sentindo condenado, gente, né? Muita gente vai crescer quando percebe que ainda existe algo bom dentro dela. Algo que merece ser fortalecido. Aí essa pessoa cresce, né? Então é por isso que grandes líderes conseguem transformar pessoas. Porque eles não enxergam apenas quem a pessoa é hoje. Eles também enxergam quem essa pessoa pode se tornar, o potencial que ela carrega. Outro bingo aí, né? Perdão. Bom, e aí vamos abordar mais um ponto da leitura de hoje, que são os exemplos, né? Os exemplos que o livro traz para nós. Um dos exemplos mais marcantes apresentados nessa parte do livro é o do Abraham Lincoln, né? Por quê? Porque em um dos momentos mais delicados da história dos Estados Unidos, quando o país estava dividido e a guerra entre os estados parecia inevitável, muitos esperavam dele um discurso de ataque, de incitação à guerra, né? Mas o Lincoln escolheu o outro caminho. Em vez dele alimentar o ódio da nação, ele apelou para aquilo que ainda unia aquelas pessoas. Olha que inteligente da parte dele, que sábio, né? Ele lembrou que antes de existirem essas diferenças, existia uma história em comum, uma identidade compartilhada, né? Uma humanidade que não havia desaparecido. Olha, é uma lição muito extraordinária, eu acho, que a gente consegue tirar do exemplo do Abraham Lincoln, né? Perdão. Que quando... Deixa eu ver como eu posso explicar isso. Que quando tudo te convidar ao confronto, a verdadeira liderança, ela vai construir uma ponte. Ela não vai para o confronto, né? Porque é muito fácil você aumentar uma coisa que já está dividida, né? Difícil é você despertar novamente nessa divisão o desejo de se reconciliarem. Então ele foi para o mais difícil, mas para o mais sábio ao mesmo tempo, não é? Perdão. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje nos relacionamentos. Porque a gente está vivendo uma época que qualquer decepção parece motivo suficiente para a gente romper aquele vínculo, né? Não existe mais o perdoar, né? Será que toda falha precisa apagar toda a história que foi construída? Será? Tô te perguntando. Será que um erro elimina todas as outras qualidades que alguém tem? Será? Eu acho que não, né? Talvez, assim, existam pessoas que estão esperando apenas que alguém recorde com elas aquilo que elas têm de melhor. E aí elas se tornam pessoas maravilhosas, né? Só que isso exige maturidade, sabedoria, coragem, certo? Que foi o que o Lincoln fez, né? Porque responder a um erro com mais agressividade é quase que automático, gente, é o caminho mais fácil. Agora, responder a esse erro despertando bons sentimentos, boas virtudes, né? Despertando esperança, e isso exige muita inteligência emocional. O Lincoln mostrou que tinha, né? Também tem mais um ponto que eu tenho que explicar para vocês dessa leitura, né? O autor, ele também traz para a gente outra realidade, né? Ele fala que a gente vive disputando a atenção das pessoas. Todos os dias a gente é bombardeado com informação, né? São mensagens, são notificações, são os compromissos. E aí, nesse cenário, as pessoas, elas esquecem facilmente quase tudo, porque é muita coisa mesmo.
Só que dificilmente as pessoas esquecem alguém que as fez sentir-se vistas. É ou não é? Respeitadas, valorizadas. Você não esquece uma pessoa que te fez sentir bem, certo? É isso que torna uma pessoa verdadeiramente influente, gente. Não é ela falar mais alto, é ela deixar essa marca positiva na memória de quem ela foi encontrando pelo caminho. E isso é um bingo de milhões, tá? Que eu acabei de explicar para vocês. Agora eu vou fazer algumas perguntas para a gente refletir. Eu vou perguntando daqui, você vai pensando daí, tá? Tem alguém que você ainda enxerga apenas pelos erros que cometeu com você? Né? Em quais situações que você reage no piloto automático, sem realmente perceber quem que está na sua frente? Quando você viu, já foi. Você costuma lembrar as pessoas das suas falhas ou você lembra as pessoas do potencial que elas ainda possuem? Né? Ou seja, você critica ou dá esperança? Como que os seus relacionamentos poderiam mudar se você escolhesse fortalecer o melhor das pessoas que convivem com você, em vez de alimentar as limitações dessas pessoas? Como os seus relacionamentos seriam diferentes, não é? Com certeza. É exatamente essa forma de enxergar as pessoas que eu busco desenvolver na cartilha Mente de Ouro com você, né? Desenvolver uma prosperidade que não dependa apenas do que a gente conquista, né? Que também dependa da qualidade dos relacionamentos que a gente constrói, porque não é tudo sobre dinheiro, né? Na cartilha Mente de Ouro, você aprende a desenvolver uma inteligência emocional, né? Fortalecer sua comunicação, construir relações baseadas na confiança e conseguir exercer, sim, uma influência positiva, mas através do respeito, né? Através da valorização genuína das pessoas, tudo que há de melhor. E junto da cartilha você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade. Ele vem com os exercícios práticos, curtinhos, para você fortalecer todos os dias a sua nova mentalidade, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, tá bom? Agora eu quero que vocês escrevam nos comentários para mim. Quem que foi a pessoa que um dia enxergou em você um potencial que nem você ainda conseguia ver em você? Escreve aí. Foi seu professor, sua professora, foi sua mãe? Quem foi? Conta pra mim. Agora a gente chegou na hora da ferramenta de transformação. Vou lançar agora o desafio da Mente de Ouro de hoje para vocês, tá? Antes de encerrar nossa aula, eu vou fazer esse desafio. Bom, aqui no Clube da Mente de Ouro, você já sabe que o conhecimento, ele só faz sentido quando ele se transforma em prática, em vida real, né? Então hoje, eu quero que você pense numa pessoa com quem o seu relacionamento esteja um pouco desgastado, tá? Agora você vai fazer um exercício. Em vez de você se lembrar imediatamente do que ela fez de errado, e por isso o relacionamento está desgastado, eu quero que você escreva, tem que escrever, tá? 3 qualidades, ou atitudes, ou momentos positivos, 3 itens, que essa pessoa já demonstrou de bom para você. Você não precisa ignorar os problemas que essa pessoa trouxe para você, não é isso que eu tô falando. O objetivo desse desafio hoje é lembrar que ninguém é definido só pelos erros, ok? Aí depois disso, se surgir uma oportunidade, você compartilha com essa pessoa um desses reconhecimentos de forma sincera.
conta pra ela. Perdão. Depois você volta aqui e conta pra mim como que essa experiência fez você se sentir. Te fez bem? Te doeu? Mas era uma dor necessária porque você estava evitando, ignorando uma coisa que precisava ser resolvida, né? Tem coisa que dói, mas resolve, né? Às vezes, gente, a mudança que a gente espera que venha do outro, ela começa na maneira como a gente escolhe olhar para o outro. E aí, quando o outro percebe que a gente está olhando para ele de uma maneira diferente, ele muda. Aí a mudança que a gente tanto quer, ela vem, tá? Esse bingo que eu dei agora não foi de milhões, foi de bilhões, tá? Bom, para encerrar, hoje nós aprendemos que a verdadeira influência, ela não nasce quando a gente destaca os defeitos das pessoas. Ela nasce quando a gente desperta aquilo que existe de melhor dentro das pessoas. Quem aprende a enxergar potencial, onde muita gente só enxerga as limitações, constrói confiança e fortalece esse relacionamento, ok? E consegue mais, consegue inspirar transformação, né? Que nenhuma crítica ia ser capaz de produzir. Não tem crítica no mundo, gente, que gera transformação tão bem quanto você enxergar um bom potencial na pessoa, tá? Porque muitas vezes tudo que alguém está precisando para recomeçar é encontrar uma pessoa que a faça acreditar novamente em quem ela pode ser. Tá joia? Você já sabe, esse é o Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, ok? Aqui a aula pode até terminar, mas a transformação ela continua na sua vida. Eu espero você na próxima aula, te lembrando sempre de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Um beijo grande no coração de vocês.